Atos 17, a partir do verso 16. O Deus desconhecido é o tema do sermão, à luz de Atos, a partir do verso 16, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Que o Senhor nos abençoe. O apóstolo Paulo era um judeu. E, ao mesmo tempo, alguém nascido na cidade de Tarso, uma cidade universitária, importante centro do saber no mundo antigo. E é muito provável que na cidade natural, onde ele nasceu, ele tenha tido contato com a filosofia grega, com o mundo helênico. Agora vejam como são as coisas. Muito tempo depois, já como apóstolo de Jesus Cristo, Paulo vai pela primeira vez à cidade de Atenas, a histórica cidade de Atenas, que se orgulhava de ser, e reputada era como a mãe da civilização ocidental, um grande centro de saber, de conhecimento, a capital da filosofia do mundo antigo. E o que nós encontramos nessa passagem é, por assim dizer, o modo exemplar como Paulo atuou como evangelista. Paulo é, sempre bom lembrar, o maior teólogo do cristianismo, o maior plantador de igrejas, o maior escritor do Novo Testamento, um texto foi escrito por ele, era um homem singular, transitava bem, tanto no mundo judeu, etnicamente ele era judeu, criado aos pés de Gamaliel, como também era um homem que conhecia a cultura greco-romana, tendo sido criado em Tarso e tido contato com a filosofia e a cultura helênica. Agora, quando ele vai à capital da filosofia,
a cidade mais importante, embora nesse período de tempo já estava arrefecendo e mudando o eixo para Alexandria, no norte da África. Mas ainda tinha um nome de ser Atenas. Quando ele chega naquela cidade, diz o texto que ele viu a idolatria por trás da beleza. Era uma cidade bonita, ainda é. Mas ele teve uma visão mais ampla, mais profunda. Ele não viu apenas a arquitetura, ele não viu apenas as obras de arte, ele não viu apenas a movimentação e o trânsito de pessoas de várias partes do mundo conhecendo, debatendo na grande cidade de Atenas. Ele viu a idolatria. Havia uma floresta de ídolos ali. Tanto é que, depois de ver o quadro espiritual da cidade, ele ficou indignado. Indignado porque o homem foi criado por Deus, mas ali estava um expressivo número de pessoas que, a despeito de ter uma disposição para pensar e refletir sobre temas profundos, como alguns daqueles filósofos, viviam como pagãos, como idólatras. Mas Paulo foi adiante e fez o que foi chamado a fazer. Ele pregou o evangelho. Então nós vimos na semana passada que Paulo viu, sentiu e fez. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre a dinâmica da pregação de Paulo, o conteúdo da pregação dele. Os filósofos estoicos epicureus manifestaram curiosidade quanto à mensagem de Paulo, e ele pregou nas ruas, na ágora, que era o mercado central da cidade. Ele pregou nas sinagogas, como bom judeu que era, e também foi levado agora à escola filosófica, ao centro do saber em Atenas, que era o Areópago, o centro de debate filosófico da cidade. E Paulo introduz a sua pregação fazendo menção ao Deus desconhecido, cujo altar eles conheciam. Havia múltiplos altares na Grécia, como nós veremos, com esse nome. E o que Paulo está a fazer aqui? Ele pega um ponto de referência, um ponto cultural, para fazer uma belíssima exposição sobre o Deus único, vivo e verdadeiro, que se revelou nas Escrituras, de uma maneira especial se revelou ao povo judeu. Esse é o cenário religioso. Agora observe o verso 19. Como é que se dá esse processo? Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Lucas dá uma nota dizendo que os atenienses e os residentes na cidade tinham sempre interesse em coisas novas. E soou aos ouvidos dele que aquele pregador judeu e ao mesmo tempo romano estava a pregar sobre deuses estranhos. E então ficaram curiosos e o levaram ao Areópago. O Areópago era a colina, vista de longe, o Monte Aires, ou a colina de Marte, onde se reunia ali o conselho da cidade, um grupo seleto de 30 homens que deliberavam sobre assuntos sérios da cidade, inclusive era um tribunal para julgar casos de homicídio e também para tratar assuntos ou questões de natureza de moral pública. Então ele é levado, percebam vocês, para o coração da cidade. Havia debates filosóficos, havia ali um tribunal para lidar com as questões da cidade, e Paulo agora está diante de um grupo de pessoas, e ele tem a oportunidade de pregar. Fico imaginando como é que Paulo se sentiu como um judeu, criado em Tarso, agora está em Atenas, depois de ter visto e ouvido tudo o que experimentou, e é narrado aqui, agora ele tem uma audiência disposta a ouvi-lo. Eu diria que a providência preparou o apóstolo Paulo para esse momento singular. E é bom fazer aqui um parênteses para dizer uma coisa aos irmãos. Nada na vida do crente é contingencial, circunstancial. Às vezes a providência nos prepara para momentos muito singulares e especiais. Cabe a nós aproveitar as oportunidades para, como disse Paulo a Timóteo, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Deus, por vezes, nos dá oportunidades que são únicas. Não há registro de Paulo
ter voltado àquela cidade, não há registro dele ter pregado àquela audiência. Então pode ser sempre a última oportunidade para você falar e para os seus eventuais ouvintes ouvirem. Então Paulo foi preparado para aquele momento, na mais culta cidade do mundo antigo, no mais exclusivo ponte da filosofia, diante do mais seleto grupo de pensadores, Paulo aproveitou a oportunidade e fez uma belíssima exposição da verdade. Agora vejam por que Paulo é para nós um modelo exemplar de pregador, de evangelista, de alguém que sabe fazer a ponte entre o mundo bíblico e a realidade na qual está inserido. Ele estava visitando a cidade, ele viu nesses múltiplos altares um que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele pega essa expressão para iniciar a sua pregação. Diógenes Laércio, um historiador do terceiro século a.C., afiança que a cidade de Atenas foi assolada por uma terrível epidemia, uma peste, e o conselho da cidade entendeu que aquela situação era um sinal de juízo dos deuses. No entanto, por mais sacrifícios e oferendas que se faziam, a peste continuava assolando a cidade e houve um expressivo número de mortes. Então, o conselho da cidade teria sido orientado por um filósofo chamado Epimênides, um poeta da ilha de Creta, a tomar alguns procedimentos para evitar a perpetuação daquele problema. O Dr. William Barclay conta, no seu comentário, o cenário a partir do qual esse Deus desconhecido nasce na história. Havia muitos altares de deuses desconhecidos em Atenas. Há cerca de 600 anos antes, houve uma terrível peste que assolou a cidade e ninguém sabia como deter. Epimênides, um poeta cretense, propôs um plano, que a partir do Areópago, essa colina de Marte, a mais alta montanha de Atenas, soltasse um rebanho de ovelhas. Onde elas se deitassem, deveriam ser sacrificadas ao Deus do altar mais próximo. E se não houvesse nenhum altar perto de onde as ovelhas eventualmente se deitassem, deveriam ser sacrificadas ao Deus desconhecido. É daí que vem essa linguagem. Então, há muito tempo havia esse altar. E Paulo, então, vendo essa nomenclatura ao Deus desconhecido, o que é que ele faz? É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. O Deus que vocês não conhecem. O Deus desconhecido. Paulo não está endossando a idolatria. O que Paulo está fazendo aqui é de forma sábia, usando um ponto da cultura para expor a verdade. Vocês são religiosos. Vocês têm múltiplos altares. Mas vocês não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Ele é desconhecido para vocês. Mas eu vou apresentá-los agora. Veja como é que ele começa a pregação dele. Senhores atenienses. Já na introdução, Paulo vai demonstrar, e há quem diga, os cursos de homilética, que a introdução faz toda a diferença no sermão. Então, Paulo já começa capturando a audiência, porque ele usa uma linguagem que era consolidada pelo maior orador do mundo antigo, Demóstenes. Senhores atenienses. Eu vejo que vocês são religiosos. Há muitos altares e imagens em toda a cidade. Eu observei que há um altar ao Deus desconhecido. É justamente sobre o Deus que vocês não conhecem que eu quero falar. Eu anuncio hoje o Deus vivo e verdadeiro. E agora, Paulo começa a descrever algumas verdades elementares, fundamentais sobre Deus. E como portador da revelação, como apóstolo de Jesus Cristo, ele tinha condições de fazer o que fez, e nós hoje somos herdeiros dessa revelação. Nós sabemos quem Deus é, porque Deus se revelou. E Paulo está dando aqui, num recorte 3x4, preciosas verdades sobre Deus. E a pergunta passa a ser a seguinte: quem é o Deus vivo e verdadeiro? Quais são as marcas, as qualificações, os atributos de Deus? Eu queria destacar alguns, seguindo aqui o esboço do sermão de Paulo no Areópago. Primeira coisa, Deus é o Criador do universo. No verso 24, Paulo começa assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.
Paulo começa de forma gentil, percebo, ele é verdadeiro, mas não perde a delicadeza, não perde o bom senso. Ele começa de forma gentil, mas verdadeira, confrontando ideias equivocadas configuradas na mentalidade ateniense sobre a origem do universo, do mundo e da vida. Nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo, e é muito oportuno que seja dito hoje, numa cultura que em alguma medida é herdeira da mentalidade greco-romana paganizada, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos, especialmente Aristóteles. Os epicureus acreditavam na doutrina do acaso, que tudo acabava na morte, que os deuses viviam em outro mundo e eram indiferentes aos homens, e que o fim último era o prazer. Então, uma das escolas mencionadas aqui, discípulos de Epicuro, sugeriam basicamente isso. Na verdade, eles acreditavam nisso. Acaso. Tudo acaba no túmulo. Os deuses, se existem, não fazem nenhum tipo de intervenção na nossa realidade. Eles vivem indiferentes. Portanto, viver é prazer. É dar-se ao prazer, aos múltiplos prazeres. Os estoicos, que eram uma espécie de escola rival, iam na contramão, por isso estavam sempre em espírito antagônico. Os estoicos tinham mentalidade que havia, sim, divindades, variados tipos de deuses, e que a divindade maior é um tipo de fogo, o espírito de fogo que perdeu sua identidade na matéria, mas está presente em tudo. A vida humana deriva dessa centelha divina, que quando o indivíduo morre, a centelha divina volta à sua origem. Tinha uma mentalidade fatalista, tudo está determinado, todo homem deve se resignar, porque está tudo determinado. Acreditava que o mundo vive num ciclo de acontecimentos de desintegração e renovação, então havia ali um debate entre essas duas escolas. Epicureus alegando que Deus era indiferente e os estoicos afirmando que Deus estava em tudo. Deus estava em tudo, como hoje muitos panteístas sugerem, né? Deus está na árvore, Deus está nos animais, Deus está na criação. Ambas as correntes foram contestadas por Paulo. O que é que Paulo está afirmando aqui? Como é que ele ergue a sua voz? O Deus vivo e verdadeiro criou o mundo a partir do nada. Tudo que existe foi criado por Deus e para Deus. Ele é o Senhor da criação. Não foi uma força impessoal que deu origem ao mundo. As coisas não existiram ou passaram a existir num vácuo, por acaso. Paulo é um judeu. Ele é filho de Abraão. E o povo hebreu foi escolhido para ser portador de uma revelação especial que deveria ser divulgada a todos os povos. Pergunta, qual é o primeiro versículo das Escrituras? Qual é o fundamento? A verdade fundacional a partir da qual toda revelação se estabelece e é construída. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse verso não está ali por acaso, não é o primeiro por uma circunstância, é o fundamento. O mundo foi criado por Deus e para Deus. A criação é o teatro da glória de Deus. As digitais do arquiteto são por toda parte. E a gente percebe isso no Gênesis, em todos os livros do Antigo Testamento, você percebe essa doutrina criacional. E no Novo Testamento, porções inteiras de pregação, de reflexões. O próprio Cristo, quando contestado, quando questionado sobre o divórcio, ele fala, olha, no princípio, voltando para o Gênesis, a base de tudo, como Deus criou todas as coisas. O salmista chega a dizer, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A intenção de Paulo ao começar a sua mensagem falando de Deus como Criador é mostrar aos seus ouvintes o quanto é absurdo imaginar que aquele que criou os céus e a terra faça residência em um santuário construído por mãos humanas. Ou seja, é apequenar o grande Deus. Nenhum problema de chamar esse ambiente, por exemplo, de casa de Deus. Vamos à casa de Deus. Essa é uma linguagem herdada da tradição judaica. Quando Salomão construiu o templo, há registros de que o Senhor se fez presente ali, e toda a linguagem do saltério é a casa do Senhor, onde Deus habita simbolicamente. Mas desde o início, quando a obra foi completada,
e houve o culto de inauguração, Salomão, de forma consciente, com a boa teologia, ele diz assim: habitaria Deus na terra? Eis que os céus dos céus não podem contê-lo, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então Deus se faz presente, Deus é espírito, ele está presente no meio do seu povo, podemos usar essa linguagem, mas o que Paulo está a dizer, o Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês não podem manipular o sagrado. Deus não é criatura, ele é criador, é totalmente diferente. O céu é a morada de Deus, mas não sua prisão. Ele enche todas as coisas com sua grandeza. Que lugar poderia ser a habitação do grande Deus? Na teologia, a gente fala sobre a imensidão de Deus. Um Deus que está em todos os lugares e todos os lugares estão diante dele. O professor John Stott diz assim: qualquer tentativa de limitar ou localizar o Deus Criador, de aprisioná-lo dentro de edifícios construídos por mãos humanas, é algo absolutamente ridículo. Paulo está botando aqui, portanto, estabelecendo uma base importante. Quando nos referimos à igreja, repito, como casa de Deus, nós empregamos essa linguagem figuradamente, para afirmar que Deus está presente entre nós, presente entre o seu povo, para adoração pública, para adoração comunitária, mas Deus não está confinado a espaços. Salmo 139, Davi vai dizer: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás também. A onipresença divina, a imensidão de Deus. Portanto, Paulo já estabelece esse fundamento. E aqui algumas aplicações. A primeira: todo ensino que nega a existência de Deus não se baseia em evidências, mas na rebelião do coração que detém a verdade pela injustiça. Eu já disse aos irmãos variadas vezes, em muitas oportunidades, que se configurou na atual conjuntura que nós vivemos uma suposta tensão entre ciência e fé, quando, na verdade, a batalha travada é entre o naturalismo filosófico e o teísmo. A Bíblia e a ciência não estão em contradição, por uma razão muito simples. O livro que é a criação e o livro, a Bíblia, tem o mesmo autor. A criação não pode estar contra as Escrituras, nem as Escrituras contra a ciência. O debate não é entre ciência e fé. O conflito é entre o naturalismo filosófico, que por natureza é antiteísta, e a fé cristã. O Charles Colson, um homem importante, escreveu muitos bons livros. Numa obra, ele diz assim: no momento em que o cristão questiona a evolução, ele é rotulado de provinciano, interiorano, alienado da vida moderna e acostumado às mentiras da Bíblia. Como um ignorante reacionário que está tentando impedir o progresso da ciência. De um lado está a cosmovisão naturalista, afirmando que o universo é produto de forças cegas e sem propósito. De outro lado está a cosmovisão cristã, dizendo que fomos criados por um Deus transcendente que nos ama e tem um propósito para nós. Portanto, perceba então, o conflito é entre naturalismo e teísmo, entre a cosmovisão cristã, judaico-cristã, e essas escolas filosóficas que se apresentam como ciência. Nunca o perco isso de vista. O debate é nessa dimensão. Uma coisa importante a dizer: 63%, no último estudo foi feito, 63% de todos os ganhadores do Prêmio Nobel, em vários campos do saber, eram judeus, teístas, portanto, católicos, protestantes. A história testemunha que as mentes mais prodigiosas em variados campos do saber afirmavam, tornavam pública a sua convicção de que este mundo foi criado por Deus. Um cientista não tem como obrigação dizer que é o Deus que revelou nas Escrituras, mas o design inteligente, essa doutrina, a teoria do design inteligente, é aceita por vezes até por pessoas que não são cristãs. Porque quando a gente olha esse vasto universo, a sua perfeição, a dinâmica de tudo isso, é impossível que isso seja fruto do acaso. Então Paulo chega em Atenas,
numa mentalidade em que acreditava, muitos deles, que a matéria era eterna, e Paulo diz, olha, tudo isso foi criado por Deus. E a segunda lei da termodinâmica já mostra para a gente que o universo teve um início e está envelhecendo. Ou seja, à medida que a ciência avança, a astronomia e variadas ciências vão atestando o que a Bíblia ensina. Deus, a partir do nada, criou todas as coisas. Só Deus é autoexistente. A matéria foi criada e todas as demais coisas. No período sombrio da França, entre tantos períodos sombrios daquela nação, logo após a Revolução Francesa, que prometia o céu e entregou o inferno naquele país, os emissários da Revolução Francesa encostaram um pregador e o pressionário tentaram intimidá-lo a negar a sua fé. E a resposta dele é icônica, porque passou pelos séculos e chegou até nós. A resposta dele foi a seguinte: o Senhor pode queimar minha Bíblia, destruir o templo da minha igreja, mas antes do Senhor banir da minha mente a ideia de Deus, precisará primeiro apagar as estrelas do firmamento, porque enquanto elas brilham, saberei que Deus é Deus, pois os céus declaram sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando o cristão tem convicção, quando ele olha para as Escrituras como fonte confiável da revelação de Deus, ele sabe, pelas Escrituras e pelo testemunho da criação, que tudo foi criado por Deus e para Deus, razão pela qual nós nos reunimos para adoração. Ou como diz o livro de Apocalipse, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa vieram a existir e foram criadas. E apesar de toda essa conspiração, hostilidade em relação à fé cristã, ainda hoje há muitos bons cientistas, pesquisadores, que creem nas mesmas verdades que nós cremos. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir em Cabo Canaveral, numa visita à NASA, depois do tour, conhecendo as instalações, houve uma palestra com uma astronauta. E ela então falou da sua experiência. Foi bem interessante a fala dela. E depois abriu-se para perguntas e respostas. E lá vai um pastor batista. Levantei a mão. Pois não. A senhora crê que Deus existe? Assim na lata. E falei, vou correr. E a resposta dela foi muito direta e sincera. Como não crer no meu Senhor? Uma cientista. Há muitos que não conseguem divorciar sua fé da realidade. Não há oposição entre fé e ciência. Portanto, Paulo começa dizendo isso. O Senhor criou todas as coisas. Então, quem é Deus? O Criador. Vemos as montanhas do Rio de Janeiro, esse lindo mar azul, a rica floresta, a diversidade desse mundo, tudo foi criado por Ele. Por isso nos reunimos para a adoração, porque o Senhor e somente Ele é digno, porque Ele é o nosso Criador. Uma segunda verdade, Deus é o mantenedor da vida. No verso 25, em ato contínuo, com muita coerência e em sequência lógica, Paulo vai dizer, nem é servido de mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Então vejam, essa é uma afirmação que tem uma consequência com base no que ele estabeleceu anteriormente. Deus criou do nada todas as coisas e, portanto, Ele sustenta, Ele governa o mundo que Ele criou. Não é aquela ideia que, por vezes, foi configurada do relojoeiro cego, que criou, deu a corda no relógio e agora deixou de lado. A filosofia deísta propõe isso, por exemplo. Um Deus que é transcendente, que é infinito, mas que não é pessoal, que não interage com a sua criação, que não está nem aí para nada. Não. O que Paulo está dizendo é, como Ele é o Criador, Ele não é servido por mãos humanas, porque Ele não precisa de nada ou de ninguém. Muito pelo contrário, Ele não precisa, de nada necessita,
mas graciosamente Ele provê tudo. Tudo que nós temos. E Paulo vai falar das coisas mais básicas. A todos Ele dá a vida. A vida não é fruto do acaso. Ele dá a vida. E mais, a respiração. Paulo fala o mais elementar. O ato de respirar. E tudo mais é Ele quem dá. Paulo está falando, portanto, do Deus que criou e sustenta, o mantenedor da vida. Se você pegar na sua Bíblia a experiência de Paulo nas suas viagens missionárias, é impressionante como Paulo vai conectando vários temas teológicos na sua pregação evangelística. Quando ele prega numa cidade chamada Listra, na segunda viagem missionária, o Senhor os usa para curar uma pessoa. Os habitantes da cidade ficam impressionados com aquilo e começam a idolatrar a Paulo e Barnabé, vão até batizá-los, um é Mercúrio e outro é Júpiter. Eles não entendiam o idioma deles, e Paulo está vendo aquela confusão, de repente eles começam a chegar com os animais para sacrificar, achando que Paulo e Barnabé eram deuses encarnados ali, que fizeram, portanto, aquele prodigioso feito. E Paulo prega, e olha o que Paulo vai dizer: Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Senhor, Deus vivo, que fez o céu, a terra e tudo o que neles há. Então Paulo rejeita a adoração a si. Paulo era um homem crente. Paulo não aceitava culto nem honras indevidas a si mesmo. E ele então direciona a sua audiência para o elementar. Nós somos humanos como vocês. Nós estamos anunciando o evangelho para que vocês sejam libertados das amarras desse engano. O mundo foi criado por Deus, ele vai usar a expressão Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Essa linguagem, céu, terra e mar e tudo que existe, é uma linguagem bem consolidada no Antigo Testamento, e Paulo está simplesmente reverberando aqui. Portanto, o que Paulo está a dizer é que nós é que necessitamos de Deus, não o inverso. E por vezes é bom trazer essa memória, porque com o advento dessas seitas em nome de fé evangélica, o que fica nas entrelinhas, por vezes, no discurso religioso, na linguagem, religiosa, é que Deus está precisando de alguma coisa. O apelo missionário pode ser contaminado com isso. Olha só o mundo carente do evangelho, quantas pessoas indo para o inferno, as pessoas se perdendo, morrendo sem Jesus. Se você não fizer a sua parte, eles vão perecer eternamente. Deus precisa da sua ajuda. Esse discurso ele é perigoso, porque sugere que Deus tem necessidades. Deus não tem necessidades. Por toda a eternidade, Deus sempre viveu, por assim dizer, nessa linguagem, suficiente em si mesmo. Pai, Filho e Espírito em completa harmonia, alegria e contentamento. O amor, o amado e o amante, sem precisar de nada ou de ninguém, suficientes em si mesmo. Deus único, 3 pessoas. Então, quando Deus cria o mundo, não é por necessidade. Ele decidiu de forma soberana revelar sua glória no mundo criado. E de tudo que ele criou, o ser humano é o ápice, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, Deus não precisa de nada ou de ninguém. O que Paulo está estabelecendo aqui são os fundamentos. Ele criou e ele continua assistindo o mundo criado, por sua benevolência. Então, tudo que Deus, por assim dizer, exige de nós, não é por conta dele, é por nós mesmos. Olha o que o salmista vai dizer. E Deus foi quem estabeleceu todo aquele sistema sacrificial no Antigo Testamento. Um sistema que tinha um caráter pedagógico e altamente temporário. Cessou com Jesus. Olha o que ele diz no Salmo 50. Se eu tivesse fome, eu não diria para vocês? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso eu como carne de touro? Ou bebo sangue de cabritos? Porque o pessoal começou a pensar que Deus tinha necessidade de sangue de bezerros e bodes e de carne. Não, vocês estão entendendo as coisas não. E aí o salmista prossegue dizendo, todos os animais do campo são meus. O que eu instruí vocês a fazer é para o bem de vocês, para a instrução de vocês. Ou seja, aqueles sacrifícios todos apontavam para o sacrifício final.
definitivo e perfeito, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, todos aqueles altares, os múltiplos cultos e oferendas eram uma evidência, em Atenas, no caso, da religião no coração deles. Ninguém vive sem adoração. Ninguém. A questão é, por causa do pecado que entenebrece a mente, que obscurece o coração, que desvia as afeições, o homem fica, portanto, tateando, isto é, buscando labirintos. Os ídolos têm necessidades, mas Deus nenhuma delas. Nenhuma necessidade. E os atenienses tinham muitos cultos porque eles tinham desejo de adoração, mas pela ignorância acabavam construindo, fabricando seus múltiplos ídolos. Mesmo aquelas nações, historicamente se dizem ateístas, né? E a gente vive na cultura hoje do Estado laico. Estado laico é um nome bonito que se deu hoje, uma deturpação do sentido original para Estado ateu. O conceito de Estado laico nasce no século XVI, com o movimento anabatista, é fortalecido com os batistas no século XVII, no campo, por assim dizer, secular, com John Locke e outros filósofos na Inglaterra, mas é a ideia de que o Estado laico é não impor a religião a ninguém, mas Estado laico não é Estado ateu. As maiores nações do mundo, as mais livres, democráticas, prósperas, são nações fundamentadas em verdades na tradição judaico-cristã. Porque todo homem é um adorador. Eu tenho um recorte lá em casa, no meu escritório, do jornal Pravda, é o principal jornal da União Soviética, que ainda hoje é o principal jornal da Rússia. E no jornal de 1948, tem um recorte lá em que o editor do jornal está aconselhando os soviéticos. No momento de desânimo, pense nele. Mantenha um cantinho lá na sua casa, bote o quadro dele. Está entristecido? Pense nele. E todo o discurso, quem é essa pessoa? E no final de pense no camarada Stalin. Então, no Estado ateu da União Soviética, Stalin era encorajado a ser visto como uma divindade, como alguém que poderia eventualmente trazer consolo às pessoas. Todo mundo está adorando. Resta saber se é algo ou alguém, se é o Deus verdadeiro ou são os ídolos. Portanto, o que Paulo está a dizer? Vocês estão adorando o que vocês não sabem, o que vocês não conhecem, vocês estão tateando nas trevas da idolatria. O Deus que criou todas as coisas também sustenta tudo e está dando a vocês a vida, a respiração e tudo mais. O Catecismo de Heidelberg, um catecismo com 52 perguntas, precioso documento da igreja. Na pergunta 26, diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? É a pergunta, reportando ao credo. E a resposta é primorosa. Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há. E ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele também é meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho Jesus Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e minha alma, e que transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. Veja a importância do catecismo da igreja. Instrução com pergunta e resposta. Então Deus da providência é soberano. Ele governa as nações, as estações do ano, os limites geográficos, ele dirige a história, ele não pode ser acusado de ser inerte ou estar em silêncio. Então Paulo está afirmando aqui doutrinas preciosas, criação, providência. Observe o verso 27, a partir do 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo começa a argumentar que Deus não está longe de nós. Somos nós que estamos longe dele. Se não fosse o pecado, teríamos livre acesso. Essa distância não é espacial, é espiritual. O pecado separa, aliena. O verbo tatear aqui denota a ideia de estado de cegueira espiritual. O homem, portanto, fica cambaleando em direção, ou melhor, sem direção, e por isso
se curva diante de tantos altares e ignora o Deus vivo e verdadeiro. Toda a linguagem que Paulo usa, todos os sermões que ele pregou e foram registrados, tem uma harmonia, tem uma linha melódica. Aos coríntios, que também está naquela cultura helênica, altamente paganizada, ele vai dizer o seguinte: nenhum dos governantes deste mundo compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Rei da Glória. A ignorância, seja ela passiva ou ativa, foi que levou os homens a fazer o que fizeram. Então, se Deus nos dá a vida, a respiração e tudo mais, é nosso dever, portanto, dar a Ele e a Ele somente a glória que lhe é devida. Portanto, Deus é digno da nossa adoração e a gratidão é uma forma de louvor. Então, lembre-se disso. Sua vida, sua respiração, tudo mais é dom de Deus. É nosso dever viver por Ele, para a glória dEle. Terceira verdade que Paulo apresenta sobre Deus aqui. Deus é o Pai da raça humana. A partir do verso 28, ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus. Paulo cita outro filósofo. Ele já havia citado Epimênides, agora ele cita um estoico chamado Aratus, que também era da região onde Paulo foi criado, na Sicília. E embora esse filósofo estivesse se referindo a Zeus como pai da raça humana, Paulo usa essa frase para lembrá-los e lembrar nós todos que nós somos geração de Deus. Obviamente que Paulo está usando essa linguagem, esse conceito, para introduzir uma verdade preciosa. O ser humano, a pessoa humana, foi criada por Deus. Não é o conceito de paternidade universal. É sempre bom lembrar que Jesus Cristo é o unigênito do Pai. Sabe o que significa unigênito? O único da mesma natureza. Só Jesus é filho de Deus, no sentido de da mesma natureza de Deus. Nós todos somos por adoção. Quem está em Cristo recebe a graça de ser filho de Deus. O que Paulo está afirmando aqui é que todos os seres humanos foram criados por Deus. E aqui uma diferença enorme entre criatura e filiação. João, no seu primeiro livro, no caso, no Evangelho, no capítulo 1, a partir do verso 12, tem um texto lá que é central para essa conversa, para esse entendimento. Mas a todos quantos o receberam, a Jesus, no caso, deu-lhes o poder de serem feitos o quê, gente? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer que essa crença, essa confiança, essa fé em Jesus Cristo não vem de nós mesmos. Porque ele vai dizer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então Paulo já entra no mistério aqui da eleição, que é um tema recorrente no Evangelho segundo João. Permita ler para vocês um comentário que para mim é irretocável. Um daqueles comentários que fala assim, subscrevo cada palavra. O teólogo de Genebra diz assim, esta permuta, isto é, repito, esta é a permuta que, em sua bondade infinita, ele quis fazer conosco. Qual é a permuta que Deus quis fazer com a gente? Qual é a troca? Recebeu a nossa pobreza e nos transferiu suas riquezas. Levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu como o seu poder. Assumiu a nossa mortalidade e fez a sua imortalidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu. Fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. Então, o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se fizessem filhos de Deus. Então, Paulo está lembrando a eles que eles não são fruto do acaso. De Deus somos geração. Paulo não está endossando a paternidade universal, como se cada ser humano fosse filho de Deus no sentido pleno da palavra, é criatura. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que estão ligados à pessoa de Jesus Cristo. Deus é pai de todos em termos de criação. Sim, todos os seres humanos são criaturas divinas, criadas por Deus. Nesse sentido, Deus é o pai da raça humana.
Agora observe que Paulo está pregando ao conselho da cidade de Atenas, a suprema corte que reunia as autoridades daqueles dias. E sua intenção é mostrar o quanto eles estavam incoerentes e inconsistentes na prática da idolatria. Se vocês são geração de Deus, por que vocês estão adorando objetos que vocês mesmos criaram? Por mais belas que sejam essas imagens, de ouro, de madeira, de mármore. Se Deus é o pai de toda a raça humana e todos são geração dele, é um absurdo pensar que Deus é semelhante a ouro, prata, madeira ou qualquer outro material que não tem vida. E é impressionante como a idolatria nos persegue. Eu falei sobre isso recentemente aqui. A idolatria é um pecado grave, porque a idolatria é suprimir a realidade. A realidade é que Deus é digno de adoração e o idólatra está sonegando aquilo que é devido somente a Deus, dizendo à criatura, dizendo ao objeto por ele mesmo criado, prestando culto, quando, na verdade, somente Deus é digno de nossa adoração. Isaías, o profeta, diz, então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe diz em oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não se pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Isaías está denunciando aqui, basicamente, a idolatria. E Paulo aos Coríntios vai dizer, todavia, para nós há um só Deus e Pai, a quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então Deus criou, e na sua providência Ele cuida de todas as coisas, Ele é o Pai dos seres humanos, Ele é o Criador do homem. Agora uma verdade aqui, central na argumentação de Paulo, eles vão ficar indignados com o que Paulo vai dizer. Deus é o juiz do mundo. A partir do verso 30, Paulo, a partir dessas verdades, vai apresentar uma que é bem digesta. Porque falar que Deus é o Criador, que Deus dá vida, dá respiração e tudo mais, que Deus é o Pai, nada disso soa indigesto. Agora, falar que Deus é juiz, Paulo vai fazer exatamente isso agora. A partir do verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que todos em toda parte se arrependam. Por quê? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de dentre os mortos. Paulo volta ao assunto da ignorância. Embora Deus nunca tenha deixado de dar testemunho de si, Deus dá testemunho de si. Os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos na criação. A consciência humana é uma testemunha contra o ser humano. De onde vem esse código moral gravado no tábua do coração? É Deus quem colocou em nós. Então você tem uma testemunha externa, que é a criação. A criação está dizendo, Deus é. Deus é. O código moral, que é a consciência, está afirmando, Deus é. Não faça isso. Isso é errado. De onde vem esse código moral? Não é um construto social. Todo ser humano nasce com essa configuração, que pode ser cauterizada, silenciada por uma conjuntura. Mas está lá dentro. Foi programado para saber o que é certo e o que é errado. É o que Paulo chama de lei gravada no coração. Então você tem uma testemunha fora, uma testemunha dentro. De modo que quando o homem comparecer diante de Deus, e todos nós vamos comparecer, o divino pode dizer, eu não conhecia a Bíblia. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Indesculpável. Indesculpável. Porque a criação revela quem Deus é, e você preferiu adorar a criatura em vez do Criador. E havia dentro de você um dispositivo apontando que algo estava errado, e você tentou suprimir isso, buscando fontes erradas. Portanto, a consciência e a criação testemunham de Deus, e testemunharão em alguma medida contra nós. Agora vejam, Deus é Senhor da história e juiz do mundo.
Ele estava presente no surgimento e estará presente no final, quando acontecerá esse tribunal. Por isso Paulo vai dizer, ele não levou em conta os tempos da ignorância. Ele é tão benevolente, tão misericordioso, que a ignorância é posta de lado. Agora, o que ele faz? Chama os homens ao arrependimento. O juízo é temporariamente suspenso pela misericórdia. Recentemente, conversando com um amigo do estado de São Paulo, e a gente estava falando na nossa conversa por telefone, como nos últimos anos, praticamente não se ouve mais falar nas igrejas evangélicas sobre a volta de Jesus Cristo. Esse é um assunto praticamente banido. A igreja foi tão secularizada, ela foi tão embevecida pelos prazeres deste mundo, pela teologia do triunfo, da prosperidade, do conforto e do bem-estar, que o máximo que se ouve é alguma piada sobre o assunto. Pois bem, e alguns dizem, já nos dias de Pedro, por que ele não voltou ainda? E falavam jocosamente. E Pedro então diz, olha, um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus está fora da categoria do tempo. Ele não voltou ainda por um ato de benevolência e misericórdia, oferecendo oportunidade para que homens e mulheres se arrependam, porque haverá um dia, uma hora e um momento em que ele voltará. E não voltará como Salvador, voltará como juiz dos vivos e dos mortos. É o que Paulo está basicamente dizendo aqui. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E Paulo apreciava as palavras, precisão nas palavras, palavras certas. Notifica. Uma linguagem que aquela audiência conhecia. É um tribunal. É a colina de Marte, é o Areópago. 30 homens seletos, julgando, decidindo. E Paulo então diz, Deus notifica. O juiz notifica. É uma intimação judicial do juiz de toda a terra. E qual a notificação? Arrependam-se. É uma chamada ao arrependimento. Qual foi a primeira mensagem de Jesus Cristo? Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é uma mensagem de amor. Quem não prega arrependimento, falta com amor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Pedro, primeiro sermão depois do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Portanto, é um chamado para o arrependimento, para uma nova vida. E aqui 3 coisas importantes sobre esse juízo que vai acontecer. Primeiro, será universal. Deus julgará o mundo. Não será um tribunal localizado, bairrista, provinciano. O mundo será julgado. 1 Pedro 4, versos 17 a 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ele está falando sobre a perseguição. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Portanto, haverá um juízo universal, aquele que convencionalmente foi chamado de juízo final, aquele juízo último que será global, universal. Eu citei para os irmãos semana passada um recorte da biografia de Churchill, o maior estrategista militar do século passado e um grande orador. O Churchill foi criado por uma senhora chamada Elizabeth Everest, que foi quem o catequizou. Na sua idade já jovem e depois na idade adulta, ele se afastou da fé, mas no final dela, como a semente ela estava, ele se voltou para Jesus Cristo. Ele pediu que no seu funeral que marcou a história militar inglesa, ele pediu que fosse cantado o hino Vencendo vem Jesus, o último hino cantado no funeral de Churchill. E esse hino belíssimo, há uma passagem que diz assim, todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar.
e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória a Jesus. Então esse juízo que é universal, ele virá para todos, vivos e mortos, para os crentes e para os ímpios. Interessante isso. A gente precisa ampliar nosso entendimento sobre esse juízo. Agora vejam, no Evangelho, chamado Apocalipse de Mateus, é dito que alguns pedirão a morte e a morte fugirá deles. Alguns correrão para as montanhas, mas haverá e é inescapável. Todos terão que comparecer diante de Deus e prestar contas da sua vida. Aqueles que tiverem em Cristo a justiça de Cristo sobre si, poderão cantar os remidos triunfantes, vencendo vem Jesus. Não um juízo que vai vir, mas um servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Agora, para aqueles que desobedeceram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, será um dia terrível. Por isso pedirão a morte fugirá deles. É a chamada segunda morte. Terrível. Segundo elemento, será justo. Será um julgamento justo, imparcial. O tribunal dos homens é subornável, sujeito à emissão de sentenças injustas. O Brasil está assistindo isso noite e dia. É o país onde criminoso sai com audiência de custódia, 50 anotações, homicídio não dá em nada. É um país onde o judiciário rasga todos os dias a Constituição. Os juízes, por vezes, não desfrutam do respeito do povo, não dão sinais de imparcialidade, digo, e muitas vezes se mostram como corruptos. Mas veja o que está escrito aqui. Ele é o justo juiz, que julgará com retidão e equidade. O Salmo 96 diz: dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Por que ele julga com equidade? Porque o juiz humano, correto, ele tem acesso aos autos. A justiça deveria ser cega. Ela analisa os autos, não quem está no banco, os autos. Mas mesmo um juiz correto, se ele for mal informado, ele pode dar uma sentença injusta. Mas sabe por que Deus não erra? Porque Deus não vê apenas os autos. Deus vê o coração. Deus conhece cada um de nós. E a sua palavra, seja justo ou condenado, justo ou ímpio, justificação, condenação, será precisa. Um tribunal insubornável, infalível, preciso. Ele é o justo juiz. Uma terceira informação sobre esse julgamento. O juiz já foi escolhido. Não teve sorteio, não. Foi Deus quem determinou quem é o juiz. Sabe quem é o juiz? É Jesus Cristo. Paulo a Timóteo, conjuro-te, mais uma vez uma linguagem judicial, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Ele está dizendo, Paulo, que Jesus é o juiz estabelecido por Deus para julgar o mundo. Duas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, o advento, o Natal. Ele vem este mundo como Salvador. Ele disse, não vim condenar o mundo. Ele não veio condenar. O mundo já está condenado. Ele veio salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Nós fomos alcançados pela boa notícia de que Deus nos ama apesar de nós. Ele veio nos salvar. E Ele é poderoso para salvar todos que confiam nele em vida. Agora, no segundo advento, Ele virá como juiz dos vivos e dos mortos. A Bíblia diz assim, Ele virá sobre as nuvens dos céus, com poder e glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o juiz é Jesus Cristo, que é plenamente amoroso e plenamente justo. E o dia do juízo? Quando será, pastor? O dia já foi marcado. Já tem data já. Só que a gente não sabe a data. Mas já tem data. 2 Pedro 3,9 diz assim, não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a misericórdia de Deus é estendida, longanimidade estendida, misericórdia estendida, paciência estendida, para que mais pecadores se voltem para Ele. Mas haverá um dia, uma hora e um momento, em que o homem vai ter que comparecer diante do Senhor e prestar conta da sua vida. E às vezes esse dia chega mais rápido do que a gente imagina. Porque depois da morte segue-se o juízo. Não há purgatório. Não há reencarnação. O que existe é juízo seguido da morte. E quem está em Cristo é bem-aventurado. Quem está fora do Evangelho tem um problema para o qual não tem solução por toda a eternidade. Agora, qual é a reação das pessoas à mensagem de Paulo? Desfrutando de sua atenção, caminhando para o final. Como é que as pessoas reagiram a essa mensagem? Deus Criador, providência, Pai da humanidade, juiz da terra. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, por quê? Paulo pregou a Jesus e a ressurreição. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, esse porém faz diferença, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E aí Lucas dá destaque a duas pessoas, Dionísio e Dâmaris. E aqui nós temos três reações. Uns escarneceram. É impressionante. Ainda hoje, a quantidade de pessoas que escarnecem das verdades do Evangelho. O Brasil tem declínio em muitos aspectos. Antigamente nós tínhamos grandes humoristas, não é verdade? A gente ria de doer. Hoje, boa parte do humor é sempre tripudiando e zombando da fé, exclusivamente da fé cristã. Escarnecem. Múltiplas maneiras de escarnecer da fé. Uns escarneceram, diz o texto bíblico, ouviram o maior pregador daqueles dias e de todos os tempos e escarneceram. O problema não estava no pregador, nem na pregação, mas no coração da audiência. Escarneceram. Outros procrastinaram. Sobre esse assunto vamos te ouvir em outra ocasião. Como se tivessem gerência da vida. Nunca mais eles tiveram a oportunidade de ver ou ouvir o apóstolo Paulo. Por isso, todo sermão sempre coloca o ouvinte. Todo sermão sempre coloca o ouvinte. Mais perto do céu ou do inferno. Pode ser a última vez que você está ouvindo o evangelho. Pode ser a última vez que você está ouvindo o pregador. Agora, alguns creram. Dâmaris e Dionísio. Agora veja o poder do evangelho. Dâmaris era uma estrangeira que pertencia à classe erudita e tinha acesso ao conselho e ao ensino no Areópago, o que era muito restrito naqueles dias. Mas muito provavelmente, por conta da sua família e da sua erudição, ela estava ali. E ouviu o evangelho e creu, uma mulher. E Dionísio, membro do conselho, ele é chamado de Areopagita, era da aristocracia intelectual de Atenas. O primeiro historiador da igreja chamava-se Eusébio de Cesareia. Sabe o que ele disse sobre esse homem? Foi o primeiro pastor de Atenas, o bispo da cidade. Uma igreja surgiu ali. Paulo não foi mal sucedido. Uns escarneceram, ok? Outros disseram, sobre esse assunto veremos em outra ocasião. Mas alguns creram. E aqui fica a nossa exortação. Todo dia, todas as vezes que tivermos a oportunidade de ouvir o evangelho, precisa responder adequadamente. Escarnecer é um erro. Deixar para amanhã é outro erro. É preciso crer em Jesus Cristo. Na cidade de Atenas, conhecida por múltiplos altares, um templo ao Deus vivo foi erguido. Vidas foram salvas pelo evangelho da graça. Portanto, irmãos, devemos fazer o quê? Continuar pregando o evangelho ao mundo, falando aos homens do amor de Deus, chamando homens e mulheres ao arrependimento para que mais pessoas conheçam Jesus Cristo, confie nele como seu único e suficiente Salvador, porque haverá um dia, uma hora e um momento, em que o Salvador virá como juiz dos vivos e dos mortos. Encerro lendo Isaías, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que seja uma manhã de salvação para muitos. Vamos orar? Vamos dar graças a Deus.
Pai bendito, nós te damos graças por sua palavra, pois através dela nossos olhos são abertos para enxergar a verdade. Reconhecemos publicamente que o Senhor é o Deus Criador. Todas as coisas foram criadas por ti, espelham sua beleza, sua glória, seu poder. Te bendizemos porque o Senhor continua sustentando e governando todas as coisas. Como é bom saber que não fomos deixados à nossa própria sorte. Tu és o Senhor da história. O Senhor levanta e derruba. Bendito seja o teu nome, por sua sabedoria e pela perfeição da sua providência. Obrigado porque nós somos criados à imagem do Senhor. Nós podemos amar, nós podemos sorrir, ter alegrias, porque nós somos criados à imagem do Senhor. Nós não somos o resultado do acaso, mas de um Deus amoroso e soberano que decidiu refletir sua glória em seres humanos. Ó Deus, obrigado pelo Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos tirou das trevas para a luz. O Evangelho que nos dá profunda segurança de que naquele grande dia não haveremos o que temer, porque Cristo já levou sobre si a nossa maldição. Ele já carregou sobre os seus ombros a nossa pena. Ele sofreu a nossa morte, as nossas dores. Até lá, ajuda-nos a viver uma vida superlativa, uma vida que glorifica o teu nome, anunciando a todos que se arrependam e se voltem para o Evangelho. O Senhor é um justo juiz. Lembra-nos sempre que o Senhor é justo em todos os seus juízos. Dá-nos um coração temente, dá-nos sobriedade, reverência, temor. Ó Deus, não nos deixe viver na insensatez. Guarda os nossos pés, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida de nós mesmos, se for possível. Nós oramos agradecidos por essa manhã, rogando que o Senhor complete a boa obra nos corações. O pregador é apenas um semeador. Que o teu Espírito, Senhor, use essa semente para produzir frutos dignos de arrependimento. Em nome de Cristo, Salvador nosso. Amém.